gente, tudo bem? Bem-vindos em 2026 aqui no Consciência Viva. Sejam muito bem-vindos, vamos novamente começar esse projeto lindo e hoje nós temos uma convidada muito especial. Vamos entrevistar hoje Eliane Getzinger. Ela é empresária, nutricionista, empreendedora. Ela é pós-graduada em comportamento alimentar e coach nutricional. Ela participou do livro Feliz no Trabalho e Feliz na Vida. Esse livro do José Fernando, desculpa. Muito prazer. Seja bem-vinda, Eliane. Como você está? Muito obrigado pelo convite, agradeço imensamente e é uma maravilha participar aqui com vocês, né? Trazendo a nutrição para dentro desse programa. Muito legal. Eliane, como que foi você iniciar a sua trajetória sendo participante de escrever junto nesse livro a sua experiência? Como foi para você? O que te motivou? Então, essa história ela começa um pouquinho antes desse livro e é uma história bem legal porque é uma transição de carreiras, né, que eu acabei fazendo. Na verdade, eu sou formada em design de moda. Olha só. Exatamente, e empresária nessa área. Então, o que aconteceu foi com que eu me sentia assim um pouco vazia, né? Faltava um propósito na minha vida. Que incrível. E através aí de conhecimentos, né, de autoconhecimento, eu acabei partindo a fazer um curso, vamos chamar de curso, né, que não é exatamente isso, que se chama PVN. O PVN, ele é um programa vocacional natural, onde que mostra as habilidades naturais de cada pessoa. E eu fiz ali pelo Instituto de Evolução Humana, o INATO, e ali eu me descobri, né, um propósito para minha vida, que é a nutrição. Que legal! Então, através de uma sensibilidade, né, de percepção, né, como que eu me sinto na minha profissão, eu não estou tão feliz assim como eu gostaria, aí eu começo a procurar dentro de mim primeiramente, para depois então eu me encontrar verdadeiramente, que é o que acontece, gente, com muitas pessoas. Às vezes a gente segue carreira dos pais, às vezes acontece de a gente começar a trabalhar porque precisa e não está na área que deseja, né? Mas conforme o autoconhecimento, não é assim? O que despertou dentro de você? É você começar a se conhecer e dizer, peraí, eu tenho mais para agregar nesse mundo. E essa transição de carreira trouxe para você uma avaliação e com certeza um conhecimento interno, uma força de você também poder ajudar outras pessoas. Com certeza. Essa transição, ela é difícil, né? Vamos colocar dessa forma, porque você está, de alguma forma, nos seus hábitos, no seu conforto. E quando isso acontece para que você, né, comece a passar essas barreiras, isso traz um desconforto muito grande, traz medos, dúvidas, né? Mas quando a gente coloca um propósito na nossa vida, aí sim, aí tudo começa a fluir como um passe de mágica, vamos dizer assim, né? Começa a realmente trazer para dentro de nós aquela satisfação, aquele preenchimento, né? Que nos traz vida. Uhum. Né? Sim, porque na verdade, né, gente, quando a gente está fora do nosso propósito, da nossa essência, eu vou falar assim, né? Quando a gente está fora disso, parece tudo no automático, não faz sentido. Eu vou lá, trabalho, volto para casa e eu não tenho aquela, sabe, aquela paixão, aquele amor pelo que eu estou fazendo? Assim é quando a gente está fora do nosso propósito.
E olha que interessante, a Eliane, ela passa pra gente essa experiência que é se encontrar, porque de forma interna eu consigo então me realizar. Hoje você se sente realizada? Com certeza, eu me sinto realizada por vários caminhos, por várias situações. Uma por fazer realmente o que eu gosto, o que está dentro das minhas habilidades, né, naturais, que é o olhar pelo outro, né, sentir o outro, a necessidade do outro. E a nutrição é exatamente isso, né? Ela faz com que a gente tenha essa visão para o outro. É cuidar da outra pessoa de uma forma com amor, né? Com carinho, né? Ensinando, né? A ter saúde, a se amar também, né? Porque nutrição é mais do que só alimentação, é alimentar o corpo por inteiro, né? Sim, a alma, o espírito, exatamente, né? Exatamente. A gente é incrível, não sei, a doutora aqui vai falar pra gente, mas é engraçado quando a gente se alimenta de coisas pesadas, a gente se sente pesada. Não é assim? Exatamente. Quando a gente se alimenta de frutas, legumes, coisas da terra, a gente não fica mais energizado? Exatamente. A terra tem esse poder, né? De nos dar aquilo que o nosso corpo precisa. Mas a gente acaba ultrapassando essa barreira, indo para os industrializados, né? E isso acaba realmente prejudicando o nosso corpo. Então, tudo que vier da terra, naturalmente, comida de verdade, né, que a gente chama uma boa alimentação, vai nutrir realmente o seu corpo e vai te dar mais energia, vai te trazer mais benefícios para a tua saúde, né? Eu sempre digo assim, um estilo de vida, né? Precisamos ter um estilo de vida, onde que no consultório eu sempre digo assim, você tem que trazer 3 pilares fortes para a sua vida. Um deles é a nutrição, outro deles é o exercício físico e o outro é o espiritual. Olha que interessante. Exatamente. E a gente conversando, fala sobre espiritualidade, as pessoas elas associam a religião, né? E não tem nada a ver. Espiritualidade, ele tá no ar que a gente respira. Em tudo, é um todo, né? Então, quando a gente começa a perceber, peraí, como eu vou me alimentar? Como eu vou fazer o meu alimento? Eu tô raivosa naquele momento? Ou eu tô feliz, alegre? Porque é isso que vai refletir no meu corpo, não é assim? Exatamente. Porque somos energia, né? Vamos falar um pouquinho de energia. O nosso campo vibracional atrai, né, certas vibrações. Então, esse momento que eu estou, né, discutindo com uma pessoa e estarei me alimentando, é uma maneira de eu estar colocando aquilo para dentro de uma forma com uma vibração um pouco negativa. Então, quando eu estou fazendo a minha alimentação de forma mais consciente, mais equilibrada, sem aparelhos, né, que possam estar noticiando muitas vezes coisas que não são tão legais, e isso faz com que eu coloque para dentro essas situações. Então, o importante é muitas vezes se desligar dessas questões, como um aparelho, como uma discussão naquele momento, para poder fazer, né, uso de uma boa refeição, nutrindo de verdade o corpo. E é muito importante também, eu acho que eu acredito que a gente, tendo uma refeição familiar no dia, também é muito interessante, né? Porque ali aquele momento da troca, a troca da conversa, a troca de energia, da sua casa, da sua família, é interessante também, né? Com certeza, principalmente quando nós temos já filhos, né? O nosso comportamento, ele influencia muito, né, a questão da família. Uns mais, outros menos, né? Mas o que acontece? A própria criança, ela absorve, né, a energia que está naquele ambiente, naquele momento. Então, essa troca na hora de um jantar ou de um almoço, que seria interessante em família, faz todo sentido que ela seja com bastante amor e dedicação, né, de todos, e a compreensão, principalmente desse ato, né, com todos, né? Sim, engraçado, né, gente, que a gente
fala muito sobre espiritualidade, sobre agora como devemos nos alimentar e como é importante a gente prestar atenção como está dentro da nossa casa, né? É engraçado que, olha só, normalmente quem faz a alimentação da casa não é a última a sentar para almoçar, né? A mamãe, ela quer servir todo mundo, ela quer, deseja que todo mundo se alimente bem, que todo mundo fique bem. E ela por que ela senta por último? E aí fica todo mundo, vem mãe, senta aqui, vamos sentar, vamos almoçar, né? Não, só mais um pouquinho, eu tô preparando aqui a última coisa para você, né? E como é importante nós percebermos que essa mamãe também precisa de cuidados, ela precisa se observar, né? A questão de, peraí, por que eu não me sento lá com a minha família? Esse momento que eles têm comigo, deixa o negocinho lá para depois, eu preciso ficar ali. É importante, né? Esse conjunto, não um mais, um menos, o equilíbrio, né? Exatamente, faz todo sentido, né? A participação de todos na mesa naquele momento e a união também da colaboração, né, para que isso seja executado, né? Então, assim, um lavando louça, outro ajudando a colocar a mesa ou retirando, né? Então, essa colaboração faz essa união e faz essa energia vibrar de uma forma diferente. Aquela pessoa que está mais disposta a colocar, né, esse alimento na mesa, ela vai se sentir também acolhida pela família, né? Então, essa energia também acaba modificando o meio, né, onde que eles convivem. Eu achei muito interessante. Eu era uma pessoa que eu não comia frutas. E quando eu comecei a comer frutas, que eu comecei a cuidar da alimentação, na minha casa começaram a comer frutas. Sim, é interessante, né? Exatamente. Como a gente influencia. Antes de nós entrarmos no ar, nós estávamos falando sobre isso. Influências. Como a gente é influenciado para o bem e também para o negativo, né? Exatamente. E é importante também, gente, a gente prestar atenção em todos os atos que a gente faz, não só na nossa casa, mas no todo. Em todo lugar que você passar, leva uma boa vibração, que é importante. Então vamos passar para a próxima pergunta. Como é a sua rotina em relação aos atendimentos e o que a nutrição contribuiu na sua vida e das pessoas ao seu redor? Sim, a minha rotina, eu vou dizer para vocês assim que ela se divide hoje, né, entre eu empreender e os meus atendimentos. E eu vou colocar aqui que é uma batalha diária, porque eu preciso trabalhar muito, tanto a questão psíquica quanto a minha questão física, né? Porque isso exige muito, né? Principalmente nós mulheres que ainda temos casa, família e tudo mais. Mas, em relação a tudo isso, é importante também colocar que é uma sensação boa de poder fazer algo. Principalmente no meu caso, que é essa sensação de fazer para o outro. Ajudar, né? Sim, e quando você contribui na vida das pessoas, você se sente totalmente destacada. Gente, não é ego. O destaque, eu me sentir bem, não tem nada a ver com ego. É porque imagina a pessoa ter uma profissão onde ela não é realizada e de repente ela consegue se encontrar numa profissão e ainda além ajudar e contribuir para que as pessoas também saiam daqueles padrões, porque você deve ser procurada por pessoas que já estão mais cheinhas, que querem emagrecer, que não estão felizes não só com o corpo, mas com a sua rotina. Tudo isso é uma transformação, né? Exatamente. Existem vários tipos de procura. Hoje eu trabalho mais com a questão comportamental dentro da alimentação também.
Só que a estética, por fim, ela se torna um benefício, né? Se torna um prêmio no final dessa situação. Como eu falei anteriormente, eu gosto de trabalhar com 3 pilares, né? Dentro da nutrição, que é a própria comida de verdade, certo? Que é exatamente o quê? A qualidade e a quantidade desse alimento. Gosto de trabalhar com a atividade física, estimular com que essa pessoa, né, volte a se movimentar, fazer algo que ela goste, né? Nesse sentido. E na questão do espiritual, eu sempre trago a procura do seu eu, né? Encontrar-se com o seu eu. Isso é importante, né? A partir desse momento, a gente começa a ter uma vibração melhor, porque para o emagrecimento, isso também é importante. A pessoa se auto-reconhecer suas falhas, seus méritos, né? É importante muito ela fazer esse reconhecimento. E com isso tudo, lógico, né, um estilo de vida começa a ser criado a partir desse contexto. Isso. Né? E é muito bom quando a gente sai e dá o primeiro passo. Você realmente consegue, porque é difícil, né, gente? A gente sair do padrão. É muito, não é uma situação fácil. Algumas pessoas conseguem isso com muita facilidade, outras já têm essa dificuldade, né? Mais tarde a gente consegue aprender um pouquinho mais sobre essa dinâmica. Mas quando eu convido para essa questão do estilo de vida, é porque justamente eu trabalho com a reeducação alimentar das pessoas e o comportamento dela perante isso. Por conta do quê? Porque é mais consistente, entende? É mais consistente do que a gente simplesmente fazer uma dieta da moda ou simplesmente tomar os remedinhos da moda, Isso. Né? Então, essa reeducação alimentar, a gente faz ela ao longo do tempo, mas ela começa a ser mais consciente. E é isso que eu trago para o meu trabalho, essa consciência. Muito legal, né, gente? Por isso que a Eliane está aqui hoje, porque justamente no programa Consciência Viva, né? Como é importante nós mudarmos primeiro a nossa cabeça, para então começar a entender o que você gosta e o que se harmoniza com o teu corpo, né? Porque uma dieta, é interessante a gente colocar, ver se a doutora vai me achar certinha aqui. Uma dieta para uma pessoa pode funcionar e para outra não. Exatamente, exatamente. Né? Até mesmo porque nós temos pessoas que precisam de mais energia, né? Outras nem tanto. Depende do trabalho que ela executa, essa energia também vai ser diferenciada. Então, por isso que não podemos pegar uma dietinha, muitas vezes lá, né, da internet, que está disposta lá para todo mundo, não é muitas vezes a quantidade exata para você, a qualidade desse alimento. Até mesmo porque eu no consultório eu também trabalho com alguns equipamentos, um deles é o aurímetro, e ele faz a medição exatamente desse contexto entre o alimento e você, porque uma banana pode ser boa para você, mas de repente ela pode me causar algum desconforto, entende? Então Sim. A vibração do alimento, ela também é interessante, porque muitas vezes não bate com a frequência com a qual você está naquele momento. É engraçado que ontem eu tive uma reunião com uma menina e ela falou assim, eu trouxe um bolo pra gente tomar um cafezinho. Aí eu falei pra ela assim, eu não como doce. Aí ela falou, como não? Eu sou uma formiga. Então tu imagina que cada corpo ele pede a sua maneira de se alimentar. O meu corpo não é do açúcar, né? Interessante. Sim, e são hábitos também que são construídos, né? Porque quando a gente fala do açúcar, ele remete muito à questão emocional das pessoas. Eu tenho um problema, eu vou comer. E aquilo me conforta. Eu fui para casa da avó, eu comia aquela bolachinha ou aquela cuca, né? Aqui na nossa região a gente fala muito de cuca, né? Então é uma questão cultural. Isso. Tá? Então isso traz um certo conforto
para nós. Eu até fiz um estudo ano passado sobre o leite materno, né? E o leite materno tem essa característica do docinho. Então, o nosso cérebro já vai associando, né, a questão do docinho por ali. Olha só que interessante, né? E aí o conforto, né? O conforto. O conforto é uma coisa bacana pra gente não emagrecer. Exatamente. Em alguns momentos é bom, mas em alguns momentos a gente tem que sair da zona de conforto, porque o nosso alimento tem que ser muito, muito bem cuidado. As energias que vêm da terra, elas são muito mais fortes e elas trazem para o nosso corpo, para o nosso organismo, essa força. Me conta, tem algum caso assim específico que você lembra de uma transformação que você falou assim, eu amei participar disso? Sim. Eu tive várias questões em consultório, de pegar pessoas até com outros problemas, mais psíquicos do que realmente, né, a questão nutricional em si. Mas um caso que eu vou bem recente agora, até atendi essa semana, 2 pessoas até me trouxeram esses casos. Antes das férias eu disse assim, gente, né, tudo bem, tá vindo o final do ano, não é final do mundo, então assim, vamos fazer as festividades, tá tudo certo, participar em comunhão com a família, né, aquilo que a gente tava conversando. Mas não é final do mundo, vocês já sabem a quantidade, vocês já sabem se posicionar, né, sobre uma mesa farta. Ok, tudo bem. Me trouxe o relato, Eliane, olha, eu comi chocolate, eu tomei uma cervejinha final do ano e tudo, passei, tô até com medo de subir na balança, né? Ele assim. Aí a questão foi o seguinte, ele emagreceu 1,7. Olha, tomando cervejinha e comendo chocolate. Aí a Nutri que ficou pensando, nossa, que coisa, né? E o outro caso foi muito semelhante. A moça conseguiu emagrecer 4 quilos praticamente. Olha, né? Só. Ela foi um pouquinho mais regrada, mas conseguiu emagrecer 4 quilos. E isso me chamou a atenção, porque existe no comportamento uma coisa que desliga o nosso corpo, que é o estresse. A partir do momento que eu entro em férias, no momento onde que esse contexto entra para dentro de mim, o meu corpo relaxa, não produz mais tanto cortisol e o meu corpo relaxa e diz, opa, agora estou de férias, agora eu posso tranquilizar tudo aquilo, né? Existem várias situações ali nesse meio que a gente pode contextualizar, que são as fáscias, que hoje é um tecido que está sendo bastante estudado, outras relações cognitivas, né, entre a adrenal e cérebro, que realmente, né, traz essa questão que a gente chama do parasimpático e simpático do corpo, sim, né? Então existem várias situações, mas ali foi uma prova viva para mim. Sim, porque conseguiu ver através do resultado, do né? resultado sobre essas condições, né, do relaxamento. Por isso que eu digo que o quanto o espiritual é importante para a nutrição também. Porque é através até de desses exemplos que a gente consegue, né, manifestar que realmente a gente precisa estar em equilíbrio com isso. Engraçado que eu atendi no final do ano agora também, porque eu acho que chega o final do ano todo mundo já vem com aquele instinto de mudança, né? Porque ano que vem vai ser diferente, né? Isso. E eu atendi uma moça que ela queria também emagrecer, porém, olha que interessante, que eu acredito também que faz muita diferença você se colocar à disposição da sua mente e corrigi-la, porque tem gente que quer emagrecer e fica assim, ó, cada coisa que vai, ai, eu quero emagrecer, mas eu vou pra, meu Deus, aquele doce, sabe, parece que a tua mente, ela fica programada para ir o oposto. Exato, né? É uma programação, exatamente. Então, é incrível como é igual a gripe, né? Não temos muito distante. A pessoa que pega gripe fica uma semana de cama, porque eu tô morrendo.
só pegou uma gripe. E tem gente que pega a gripe e já toma um negocinho, um melzinho com limão e tá tudo certo e a mente flui. Energia, gente, é a coisa mais importante, tu colocar isso no teu dia a dia, porque não adianta métodos de canetinha, disso, se você não tiver internamente conectada com você. Exatamente. Então, gente, eu quero dizer para vocês que a Eliane será sempre muito bem-vinda aqui. Ela virá várias vezes trazendo vários relatos, mostrando pra gente como a gente deve se alimentar. Vamos ter ela muitas vezes por aqui. Eu queria agradecer imensamente, né, por esse contato, essa oportunidade de ter conhecimento através da alimentação, e vamos esperar ela mais vezes. E seja muito bem-vinda. Queres deixar algum recado para o pessoal? Pois não. Então, eu agradeço primeiramente, né, ao convite novamente, e quero agradecer aqui a participação do livro, né, que foi me ofertada também pelo JF, né, conhecido como JF, o José Fernando. Esse livro foi um divisor de águas também na minha vida. Esse conhecimento foi um divisor de águas na minha vida, fez toda uma transformação para mim. Então eu recomendo, né, que as pessoas olhem um pouquinho mais para si, se conscientizem um pouquinho mais. A questão de se amar, né, de verdade, colocando para dentro alimentos, né, alimentos de verdade, tá bom? Acho que é isso. Muito obrigada pela sua participação, seja sempre bem-vinda aqui, adoramos ter você aqui. Obrigada. E, gente, semana que vem nós vamos ter uma terapeuta para conversarmos com a gente mais um pouquinho sobre espiritualidade e consciência, porque para ter uma boa consciência, pensar já é um começo. Até semana que vem!